Eles salvaram um homem perdido no mar. A Marge e o Homer estavam curtindo as férias nesse barco no meio do mar, e eles não tinham explorado ainda essa região. E o Homer não estava nem um pouco preocupado, e a Marge também não estava se importando com nada, e por isso eles estavam curtindo muito essas férias. Porém, eles acabaram sendo interrompidos por um homem que estava perdido no meio do mar, e o Homer salvou ele utilizando um gancho, e depois disso ele começou a contar a história de como ele foi parar ali. E não foi uma história muito boa e nem um pouco convincente. Ele falou que ele era cozinheiro de um navio e que o patrão dele tentou envenenar uma torta para ele servir para os outros convidados, porém ele não aceitou, e por causa disso ele foi nocauteado. E quando ele acordou, todos os convidados do navio estavam mortos, e por isso ele fugiu. Mas o Homer não tinha acreditado nem um pouco nessa história, e ele estava desconfiado. Agora se inscreva no canal se vocês quiserem parte 2. O Homer se tornou um assassino cruel. O Homer não tinha acreditado nem um pouco na história do homem perdido no mar. Ele achava que foi o homem que tinha envenenado todos do navio do qual ele fazia parte. E daí o Homer estava tentando convencer a Marge de que o homem era um assassino, mas a Marge não estava acreditando nele. E daí o Homer pegou uma torta que o homem tinha feito para ele e para a Marge e jogou direto no mar. E logo após isso um tubarão apareceu morto. E assim a Marge e o Homer confirmaram de que o homem era um assassino, e agora eles teriam que dar um jeito nele. E isso foi algo bem fácil de se fazer, porque a Marge resolveu seduzir o homem. E daí o Homer aproveitou para nocautear ele com a vela do barco. E depois disso o Homer utilizou uma mangueira de água para empurrar o corpo do homem para o mar. E um tempo depois a Marge e o Homer estavam aproveitando as férias, porém eles acabaram se deparando com o barco que o homem tinha falado. E daí eles subiram nesse barco e descobriram que a história do homem era real, e de que eles tinham feito algo terrível, porque o homem era inocente. Agora não esqueçam de se inscrever no canal, e comenta aí se vocês querem parte 3. O Homer fez algo terrível. Quando o Homer e a Marge chegaram nesse navio e encontraram todos esses corpos, eles perceberam que a história do homem era real e de que eles tinham acabado com a vida de um inocente. Porém, é daí que o homem aparece. Ele pergunta por que o Homer tinha feito aquilo, e o Homer conta sobre a torta, porém o homem explica que a torta que ele fez não estava envenenada e que o tubarão morreu por causa do combustível que vazava do barco do Homer. E daí o Homer atingiu o homem com um arpão para não deixar testemunhas. E daí a Marge ficou aterrorizada com isso, e depois ele descobre que as pessoas do navio estavam vivas, porque eles tinham tomado o antídoto antes de comer a sopa. Mas o Homer não gostou disso e deu um fim em todo mundo. O Homer agora tinha se tornado um completo monstro, e para a Marge não se lembrar dessa cena, ela resolveu comer uma torta envenenada. E daí ela acabou partindo dessa para melhor, e depois vemos que tudo isso era a imaginação da Maggie. Agora comenta aí o que vocês acham das coisas que a Maggie apronta.